Seguindo por aqui, um estudo escocês aponta que as vacinas estão reduzindo o número de internações pela Covid-19 nas formas mais graves. A boa notícia ressalta que as vacinas Pfizer-BioNTech e Oxford-AstraZeneca são altamente eficientes. O estudo avaliou que a população escocesa de 5.400.000 habitantes, em 4 semanas de vacinação, apresentou redução de até 95% nas internações por Covid-19. Voltamos então com o Jornal da Rede Alesp, tanto pelo canal do YouTube quanto também pela televisão, e seguimos dizendo aqui que os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 8 de dezembro e 15 de fevereiro, entre as pessoas com 80 anos ou mais. A vacinação foi associada a uma redução de 81% nos riscos de hospitalizações. Agora sim, seguimos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp e um tema muito importante. De novo a palavra, Tayana. Vamos falar sobre esgotamento emocional. Como identificar e tratar? Quais são os sinais? O termo burnout, foi usado pela primeira vez pelo psicólogo alemão-americano, o Herbert, em um estudo publicado em 1974. E ele usou e descreveu essa questão do esgotamento emocional como uma exaustão mental e física causado pela vida profissional de uma pessoa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Marilene Ked. Bom dia, Marilene. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês e com todo o público. Marilene, como é que o indivíduo, como nós, conseguimos identificar que estamos ali a um ponto do esgotamento emocional? Há sintomas físicos que nos ajudem a perceber esse esgotamento? Sim, há vários sintomas e sinais que ajudam a identificar se a pessoa está numa condição de esgotamento emocional. O que é o esgotamento emocional? É quando a pessoa está vivendo submetida a um estresse prolongado e de nível intenso. Então, ele pode ter várias causas, pode ser um acúmulo de funções, ou pode ser um problema, uma situação que está aí causando um desgaste, um esgotamento muito grande na pessoa. As causas são distintas, variam de pessoa para pessoa. Pode ser um desemprego, uma situação financeira muito difícil, pode ser um acúmulo de funções, por exemplo, a mãe que tem filhos pequenos, acumulam papéis de mãe, de esposa, dona de casa, profissional em home office, uma doença prolongada, a pessoa ser um cuidador de um doente, ou até mesmo, como você estava citando, nos aspectos profissionais, onde leva acaba aqui desencadeando a síndrome de burnout. A pessoa, ela tem um acúmulo de funções, de responsabilidades no serviço dela, onde ela não consegue executar todas, ou ela está passando por uma pressão no serviço, ou ela é aquela pessoa que tem dificuldade de delegar funções e pega tudo para ela fazer, ou ela não está feliz no trabalho, tem um relacionamento difícil com o chefe, com lideranças, então sofre assédio moral, sofre pressão, tudo isso pode desencadear a síndrome de burnout, que tem uma característica depressiva e também desencadeia várias doenças mentais e físicas. Os sintomas e os sinais são vários. Vamos começar por aquele que é mais visível. A pessoa fica muito irritada, nervosa, descontrolada, chora sem motivo aparente, uma fadiga, um cansaço que não passa, nem tirando alguns dias de folga, não passa esse cansaço, porque realmente ela precisa mudar o comportamento dela em relação ao fator, à situação que está causando o esgotamento emocional.
Ela tem lapsos de memória, ela perde o foco, a concentração, porque ela está muito preocupada, ela já tem muitas funções, ela tem insônia, ela não consegue relaxar de jeito nenhum. Muitas perdem o apetite, outras aumentam o apetite, nem veem o que estão comendo, porque o autocuidado é abandonado, ocorre uma autonegligência com a pessoa, ela só fica focada, preocupada com aquilo que ela tem que fazer, que ela tem que resolver, com todos os problemas, com a situação que está causando esgotamento emocional. Agora, Marilene, você tocou aí, né, nesses sinais. Quando passa a ter esses sinais, por exemplo, de a pessoa não está se alimentando direito, não está dormindo direito, é importante que ela busque, além de um psicólogo também, a ajuda de medicamentos para melhorar essa questão, ou apenas o fato, às vezes, dela chegar a um profissional e desabafar já pode ajudar a mudar todo esse cenário? Tudo depende do grau que está esse esgotamento emocional. Porque se for assim no início, e você perceber essas reações físicas e psicológicas, você tem condição de ir mudando isso. Agora, se já estiver causando prejuízos na saúde física, eu oriento sim a buscar ajuda médica, orientação especializada, porque muitas vezes precisa de um ansiolítico, precisa de uma vitamina, precisa de outras medicações, porque uma das reações que a pessoa tem também são gastrointestinais. Então, começa a ter muita dor de estômago, azia, ou constipação, ou diarreia. Então, é fundamental o acompanhamento médico, sim. E, Marilene, é preciso ficar atento, né, nesse momento aí de pandemia. Eu imagino que deve ter aumentado muito o número de esgotamento emocional. Talvez, na verdade, agora as pessoas tenham tido tempo, né, na verdade, de prestar atenção no esgotamento emocional, que a gente sabe que já acontecia muito antes. Agora, falando um pouquinho das crianças, aumentou também o número de esgotamento emocional, de crianças que estão precisando buscar aí a ajuda de um profissional? Marilene, você nos ouve? Marilene? Oi, tive um probleminha aqui de som, mas já voltou. Por favor, você pode repetir a pergunta? Nós estamos falando sobre a pandemia, certo? Isso, quando a gente fala de pandemia e esgotamento emocional. O esgotamento emocional, na verdade, aumentou agora, as pessoas estão percebendo nesse momento, até por conta da pandemia, as pessoas estão tendo tempo, talvez, de prestar atenção em alguns sintomas em si mesmas. E eu queria que você falasse da questão das crianças. Aumentou também o número de crianças que relatam, ou os pais perceberam esse esgotamento emocional? A pandemia e as suas consequências causaram impacto psicológico, emocional, na saúde mental de todas as pessoas, de todas as idades. Então, crianças estão também nesse processo de esgotamento, porque a mudança de rotina foi muito grande. Imagina essas crianças o dia inteiro em casa, tendo que se adaptar à escola através da internet, sem poder ter contato físico com seus coleguinhas, ficando o dia inteiro com os pais dentro de casa. Os pais já estão estressados, já estão num grau de preocupação muito grande, e o emocional dos pais acaba que afetando o estado emocional dos filhos também. Então, quanto mais os pais estão ansiosos, com medo, preocupados, inseguros, as crianças sentem isso, e isso potencializa o estado emocional delas. Outra questão, Marilene, nós estamos falando que já passamos o quê? Marilene, agora a gente falando um pouquinho da questão, né? Você falou aí da questão das crianças, agora com esse retorno, né, das atividades das crianças, essa volta às aulas, isso tende então a melhorar esse cenário, né, para as crianças? Tende a melhorar, sim.
porque elas vão estar em contato com o mundinho delas, com crianças da mesma faixa etária, podendo conversar, é lógico, mantendo o distanciamento, mas se vendo, voltando, de certa forma, à rotina delas. Então, isso vai proporcionar um alívio para essas crianças. Então, a tendência é que o equilíbrio emocional vai voltando aos poucos, a homeostase, elas vão poder verbalizar para os professores, para os coleguinhas, como estavam se sentindo e saber deles, e começar essa rotina que para elas é muito importante. E Marilene, a gente ainda falando, né, do esgotamento emocional, agora de um modo geral, não só na pandemia. Existe aí um grupo que acaba sendo mais afetado, alguma idade ou gênero que é mais afetado pelo esgotamento emocional? Olha, todas as pessoas foram afetadas, mas é lógico que nós temos que ver essa questão também dos jovens, porque os adolescentes, eles necessitam muito da convivência com os grupos deles, né, com o grupo social deles. Então, eu acredito que os jovens, eles tenham sofrido um impacto muito grande, um prejuízo muito grande, e agora, com o tempo, isso é que vai sendo mais analisado. Mas é lógico que todos, idosos, adultos, crianças, é que tem pessoas que são um pouco mais resilientes, então vão aguentando um pouco mais, enquanto tem outras que não têm tantos recursos internos assim, já tinham alguns fatores, alguns transtornos mentais de base, os sintomas se acentuaram, outros que não tinham desenvolveram uma ansiedade, um estresse muito grande, até transtorno de pânico, alguns quadros de depressão. Então, agora, com um pouco dessa rotina, mesmo que muito cuidadosa, né? Ela voltando, é possível que essas pesquisas indiquem isso sim, viu? Agora, Marilene, uma outra questão. Você tem falado sobre justamente essa questão da síndrome do burnout. É um nome científico, então, praticamente para esse esgotamento emocional. Como as empresas, qual a sua sugestão para as empresas para lidar com esses empregados que estão nesse momento de esgotamento emocional e que efetivamente depois possam apresentar essa doença? Qual deve ser a relação? É uma relação mais de empatia? É de se colocar no lugar do outro? Como é que funciona nesse momento essa questão? Até falava há pouco que a gente já passou aí, praticamente estamos com um ano de isolamento social, de muita mudança na rotina de todo mundo, e em um momento a conta vai chegar, né? A conta justamente emocional vai chegar. Em cada 10 pessoas profissionais, 3 desenvolvem a síndrome de burnout, até onde eu sei, que é uma síndrome de caráter depressivo, e consequências do trabalho, da forma de conduzir o trabalho, da forma como como esse trabalho é administrado, se existe um assédio moral, se existe uma pressão, né? Cumprir metas, como que é essa convivência entre líderes, chefes, gestores, os liderandos, os seus funcionários, tudo isso tem que ser revisto, porque existe ali, antes de um profissional, existe um ser humano com problemas, com uma série de coisas para resolver, com família. Então, é preciso que a empresa esteja atenta a isso, e não implantando mesmo políticas dentro da empresa que possa dar esse suporte para esse funcionário, para esse profissional. Não apenas palestras de bem-estar, pode incluir as palestras que são muito importantes e informativas, mas a política dentro da empresa, a forma dela conduzir, dela trabalhar com a sua equipe, tem que ser sempre pensando no bem-estar mental e físico de toda a equipe.
Agora, Marilene, uma questão importante também. A gente está falando aí dos empregados, dos funcionários, né, que podem voltar aí para as empresas e precisar aí desse apoio. Mas e esses funcionários que ainda continuam, que devem continuar no home office, que a gente sabe que vai virar aí uma tendência? O que é importante a pessoa que vai trabalhar em home office ficar atento até para não desenvolver, né, esse tipo de doença e também nenhuma depressão? A gente sabe o quanto, às vezes, nessa rotina de home office, a gente acumula funções, né? Isso, tá. E o que acontece? Muitas pessoas têm um perfil psicológico, adoram ficar assim quietas, trabalhando no canto delas. Então, elas, o computador está ótimo, elas desenvolvem muito bem, enquanto que outras necessitam de convívio com outras pessoas, físico mesmo, presencial. Então, isso prejudica muito a produção delas no trabalho em home office. Isso também elas têm que verificar, ver como que pode fazer, se não conseguir conversar com a chefia, buscar ajuda especializada, né? E tem a questão do home office organizar a rotina. Quanto mais organizada a rotina, menos estressante ela será e mais produtiva. Então, você tendo horário para acordar, para fazer suas refeições, para ter os seus minutos ali de café, de lazer, para entrar em contato com a família. Isso é fundamental. Horário para começar e para terminar a jornada de trabalho, horário para dormir, porque senão fica uma coisa junto a outra e a pessoa não vê, passou o horário do almoço, ou ela estende o horário dela até a noite. Ela tem que combinar um horário com as suas lideranças e cumprir aquele horário, e não ultrapassar aquilo, pelo bem da saúde mental e física dela, e também para o bom relacionamento dentro de casa. Então, quem tem que implantar essa rotina, seguir essa rotina à risca, é esse profissional, porque se ele não se disciplinar a isso, aí não tem como, viu? Ele vai emendando um horário no outro, ele trabalha ali comendo, ele nem vê o que ele está comendo, ele não dá atenção para a família, ele não tem aqueles minutinhos para ele respirar, relaxar, e tudo isso prejudica a saúde física e mental. Tá certo. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, Marilene Ked, ela que falou aí um pouquinho sobre esgotamento emocional. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada, um bom trabalho. Obrigada, bom trabalho para você também, Marilene.